Nesse vídeo, eu vou te mostrar como passar dos 40 acertos na prova de linguagens do Enem e, claro, te ajudar a chegar nos 700 pontos mais por meio da TRI. Isso tudo de maneira intuitiva para que você possa organizar o seu estudo em linguagens e, claro, chegar a esse nível de acertos. Eu sou o professor Eduardo Jorge, por 3 vezes consecutivas eu consegui tirar 700 mais na prova de linguagens do Enem e também já tive vários alunos conquistando essa meta. Eu vou te dar 5 dicas para que você possa utilizar no seu dia a dia, aprimore os seus estudos e, claro, atinja 40 acertos mais. A primeira dica que eu te dou é conheça a prova que você vai fazer. A prova de linguagens do Enem, ela tem uma matriz de referência. Nessa matriz você tem 9 competências. São 9 blocos de conteúdos diferentes que vai cair na tua prova. Eu recomendo muito que você divida o seu estudo em pelo menos 2 dias na semana. No primeiro dia, você vai estudar a parte de literatura e arte, ou seja, uma linguagem mais simbólica. No outro dia da semana, você vai estudar a parte mais estrutural, você vai entender como funcionam os gêneros textuais, as questões de funções sociais da linguagem, as questões relacionadas a respeito à função da linguagem, a respeito de tipologias textuais, coerência, coesão. Então, basicamente, seria o restante do conteúdo que não envolve tanto uma linguagem simbólica. E pelo amor de Deus, não esqueça de estudar a parte relacionada a manifestações corporais, variantes linguísticas e também as tecnologias da comunicação e da informação. Estude tudo isso dentro do segundo dia que você vai estudar linguagens na semana. Segunda dica que eu te dou, faça provas antigas. E mais importante do que fazer uma prova antiga é corrigir os seus erros. Porque no momento que você estiver corrigindo uma prova, você deve procurar qual o conteúdo que está por trás desse erro. Fuja de quem te fala que linguagens é apenas interpretação. Terceira dica que eu te dou: crie um caderno de repertórios. Mas o que seria um caderno de repertórios? Sabe quando você está fazendo uma questão? Imagina que o enunciado fala o seguinte: o eu lírico nesse poema, ele teve uma postura. Letra A, engajada. Letra B, amalgamada. Letra C, resignada. Essas palavrinhas, se você não souber o significado delas, você vai anotar no seu caderno o significado. Exatamente esse tipo de repertório que vai te ajudar no dia do Enem a diferenciar, não ficar em dúvida entre duas alternativas. Quarta dica que eu te dou: tenha método para realizar uma questão. Sabe qual é o principal erro que eu vejo os alunos cometendo? É não ter uma ordem lógica para fazer a leitura da questão. Parece tão bobo, mas a primeira coisa que você deve fazer é olhar o enunciado da questão e se fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão está querendo de mim? Você só deve ler o texto depois que você plenamente entendeu o que o autor da questão quer de ti. Ao se deparar com o texto, você vai se perguntar: esse texto é da esfera narrativa? É da esfera publicitária? É da esfera jornalística? É da esfera literária? Ou seria um gênero missivo, uma carta? Você deve perceber, dependendo do gênero textual da questão, você vai ler de maneira totalmente diferente. Se for uma narrativa, eu tenho que pensar que ele está querendo me contar uma história. E se for um texto jornalístico, Eduardo, é porque ele quer me passar uma informação que tem muita relevância socialmente. Então, dependendo do gênero textual, tu vai ler de maneira diferente. Não menos importante, você quer marcar uma determinada alternativa, faça 2 perguntas. A primeira: essa alternativa realmente responde ao comando da minha questão? E a segunda: essa alternativa que eu estou querendo marcar, ela de fato está presente no texto? Quinta e última dica: tenha uma hierarquia para resolver a prova do Enem. A prova do Enem, pessoal, ela se baseia em uma correção com base na TRI, teoria de resposta ao item. Então, por exemplo, uma questão que você está percebendo que praticamente a maioria dos candidatos vai errar porque é uma questão difícil, ela não deve ser priorizada, mas aquela questão que você logo de cara entende que ela é fácil, você tem que priorizar ela com o máximo das suas energias.
Então, por exemplo, aquela questão que fala a respeito de educação física, aquela questão que trabalha imagens, basicamente essas questões terão um maior índice de acertos por todos os estudantes, logo elas pontuarão mais. Então não se esqueça, algumas questões no Enem têm mais relevância do que outras. Tenha na sua mente uma hierarquia daquilo que é mais importante. Se esses 5 passos que eu passei aqui para você tem sentido, eu vou pedir para você deixar logo aqui abaixo o like no nosso vídeo para que ele tenha mais relevância e eu possa produzir cada vez mais conteúdo gratuito para vocês. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero de coração que eu tenha ajudado cada um de vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!